Olá a todos, muy buenos días. Quería probar si mi micrófono está funcionando bien. ¿Podrían, por favor, indicarme en el chat si consiguen escucharme bien? Uno, dos, tres, probando. Hola, hola, hola. Ver aquí. Sí. Hola, hola. Ah, habilitar aquí. Ahora creo que consigues ver. ¿Consigues? Ah. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Buenos días, Armando, Rogelio, María Elizabeth, Pamela. Tenemos más gente llegando. Ok. Bueno, eh, déjame presentarme primero. Yo soy Guilherme, yo soy socio de Fato Consultoría y la idea hoy es hacer una presentación informal de la empresa y de los servicios que ejecutamos en el mercado y qué tipos de problemas ayudamos a solucionar con nuestros servicios. Entonces, será una presentación informal, podemos interactuar a cualquier momento, pueden solicitar hablar en el micrófono, por el chat, es solo hay un icono de una mano, entonces si alguien quiere comentar algo es solo hacer el clic en el icono al lado derecho en pie de página. O puede escribir también en el chat a cualquier momento. Podemos hablar por el chat. ¿Ok? Entonces, voy a hacer una... Bueno, la primera cosa es... Voy a presentarme para que todos conozcan quién soy yo. Yo soy de Brasil. Soy socio director de Fato Consultoría y Sistemas, que también es una empresa brasileña. Yo tengo más de 20 años de experiencia con desarrollo de software. Ya fui desarrollador de software, tuve la oportunidad de desarrollar varios sistemas, participar de varios proyectos. Esto casi por unos 15 años. En los últimos años eh, estoy más involucrado y también en temas de desarrollo de software, pero no más en la construcción directamente o programación. Sin embargo, en eh, todas las etapas del ciclo de vida, principalmente la planificación y acompañamiento de proyectos de software. Yo soy graduado en Ciencias de la Computación y tengo un posgrado en Gestión Empresarial. Uh, soy certificado em um tema chamado pontos de função. Pontos de função é um método de medição funcional de software. É um método que se utiliza muito em estimações de projetos de software. Há 5 métodos estándares no mercado. Eu estou certificado em los dois métodos mais difundidos, o método IFPUG e o método COSMIC. El método COSMIC es el estándar utilizado por el gobierno de México, el gobierno federal, como base de las estimaciones de proyectos. Es parte de MATIC. También soy certificado como director de proyectos por el PMI, certificado PMP. Soy certificado en ingeniería de requerimientos
por el IREB, es International Requirements Engineering Board, y también en pruebas de software por el ISTQB. Soy autor de 2 libros que tuve la oportunidad, de 3 libros en verdad, que tuve la oportunidad de escribir junto con mi compañero Carlos Vázquez, también socio de FATO, un libro sobre ingeniería de requerimientos y otro sobre análisis de puntos de función según el método IFPUG. Los libros fueron publicados primero en portugués en Brasil, entonces por eso la portada aquí está en portugués, y esta semana publicamos en español, está en Amazon, la primera versión del libro de Ingeniería de Requerimientos en español. Yo voy a poner aquí, si alguien quiere o tiene la curiosidad de buscar un poco más de información sobre el libro, yo voy a poner aquí en el chat el link para, para la página en Amazon del libro en español. Este libro está en la versión digital. Hasta el momento vamos a tener la opción de la versión impresa, creo que en la próxima semana. ¿Okay? Y hablando, solo respondiendo aquí a Jaime, hola Jaime, y Ramón. Ramón habla un poquito de portugués, me parece. Un gusto, Ramón. Y ahora comentando un poco de Fato. Fato es una empresa que tiene 20 años de mercado. Es, como había dicho, una empresa brasileña, pero hoy tenemos una actuación no solo en Brasil, también en América Latina, y nosotros estamos enfocados en servicios relativos a principalmente 3 disciplinas de la ingeniería de software: medición, estimación y requerimientos de software. De hecho, nuestra misión es ayudar a nuestros clientes en la planeación y evaluación de desempeño de procesos de TI para aumentar el éxito de su negocio. Aunque nuestro enfoque, nuestro origen sea del área de desarrollo de software, Fato está capacitada a trabajar en cualquier área de TI en términos de evaluación y planeación de desempeño de TI. Entonces, por ejemplo, voy a comentar un poquito más en la presentación de nuestros servicios de estimación. No solo estimación de proyectos de software, estimación de cualquier proyecto de TI. Podemos abarcar con nuestros servicios, proyectos de TI de infraestructura, por ejemplo, no importa. Tenemos la experiencia en todo esto. Ya tuvimos la oportunidad de atender a clientes en más de 10 países, más de 700 empresas atendidas tanto con los servicios de capacitación. Tenemos un portafolio de cursos relacionados a los temas que manejamos, servicios de consultoría y también con proyectos. Entonces, en nuestra historia tenemos más de 700 empresas atendidas en términos de capacitación, más de 800 capacitaciones en varios cursos distintos y más de 17,000 profesionales entrenados. En nuestros cursos y también en nuestros servicios buscamos seguir los estándares de mercado con respecto al tema en específico. Entonces, cuando estamos hablando de requerimientos de software, por ejemplo, buscamos seguir las referencias del IREB, que es el International Requirements Engineering Board, que tiene ¿cómo se dice? Que tiene toda la referencia de lo que es la ingeniería de requerimientos. Con respecto a la dirección de proyectos, buscamos seguir el estándar de PMI,
y también, no está aquí, pero el estándar de IIBA, que es el BABOC, es el Guía de Análisis de Negocio. Hay una relación muy fuerte entre el trabajo de requerimientos y el trabajo de análisis de negocio. De hecho, el análisis de requerimientos o la ingeniería de requerimientos es un subconjunto del análisis de negocio. E, por coincidência, nosotros, em fato, buscamos uma vez ao mês, por lo menos, apresentar um webinar ou fazer uma apresentação técnica de algum tema relacionado a nossos serviços. Como estou comentando sobre o Baboc agora, isto me ajudou a recordar que neste próximo mês de novembro vamos a ter um webinar explicando um pouco de lo que é Baboc. Então, vou poner para facilitar o link aqui para quem se interesse por esse tema, pode inscrever-se, é grátis, e conhecer um pouco mais de lo que se comenta sobre a análise de negócio e como isto pode ser útil para minha empresa. E para os temas de pontos de função, que é um tema que também somos expertos, seguimos os estándares mais difundidos. Então, participamos em las organizações IFPUG e COSMIC, que são as duas organizações responsáveis por os dois estándares mais difundidos. Participamos ajudando com trabalho voluntário, com elaboração de conteúdo técnico, com apoio à organização de algum evento que podemos contribuir. Então, sim, e em Brasil, só para comentar, nesse tema de pontos de função, criamos um grupo de discussão que tem mais de 5.000 pessoas interessadas nesse tema. É um grupo em português, mas é o grupo mais grande sobre esse tema no mundo. Em Brasil, o método de pontos de função FPUG é o método mais difundido e é o método mais utilizado em todo o mundo, aunque o método tenha nascido nos Estados Unidos. Então, um pouquinho da história de fato, só mais como curiosidade. Temos 20 anos de história. Este ano, el março, foi a fecha de fundação de Fato. Fato nasceu como uma empresa de desenvolvimento de software. A ideia, em los primeiros anos, era oferecer serviços de desenvolvimento e mantenimento de sistemas. E Fato funcionou com este enfoque por alguns anos. E a partir do início dos anos 2000, decidimos cambiar o enfoque da empresa para, ao início, enfocar os serviços de consultoria em pontos de função, que era um tema que estava começando a difundir-se em Brasil. Bueno, em los primeiros anos, Fato era uma empresa basicamente de atuação local. Então, Fato está ubicada em um estado de Brasil e basicamente manejava clientes deste estado. A partir de los anos 2000, quando decidimos cambiar o enfoque de los serviços da empresa, buscamos também uma atuação nacional. E foi quando o Fato começou a buscar serviços em outros estados do Brasil. Então, conseguimos, em alguns anos, ter uma atuação nacional. E isso ajudou a consolidar essa decisão de câmbio estratégico de serviços que estávamos manejando. Então, isso ajudou a fortalecer nossos serviços de cursos, de capacitação, nossos serviços de consultoria, ampliamos os tipos de clientes que estávamos atendiendo, empezamos depois a buscar ofertar também
cursos em la modalidade a distância. Então, al início eram cursos basicamente presenciales. Hoje temos a possibilidade de ofertar um curso tanto à distância como presencial. E quando se habla de curso à distância, teremos duas modalidades distintas. Um curso à distância assíncrono, que é um curso com classes gravadas e exercícios, com um suporte de um equipo de tutores durante todo o curso al aluno. E cursos online à distância, pero de maneira assíncrona, com classes em vivo, com o instrutor, basicamente utilizando a mesma estratégia que estamos utilizando nessa apresentação. E a partir do ano 2012, empezamos também, não, a partir de 2010, empezamos a ofertar serviços no mercado externo. Decidimos priorizar os países de América Latina como uma decisão estratégica de crescimento de fato. Então, começamos em 2010, 2012, foi quando decidimos priorizar este tipo de atuação e logramos vender nossos primeiros serviços em países vecinos de Brasil, como Uruguai, Paraguai, depois Colômbia, México, Chile, Equador, também Espanha, aunque não fuera a prioridade inicial. Houve serviços, oportunidades de serviços em Espanha, e desta maneira conseguimos também consolidar e seguimos trabalhando nisto em ter Fato como uma referência importante com os serviços que manejamos em América Latina também. De hecho, há alguns pontos clave que buscamos trabalhar com nossos serviços. Vamos para esta rueda para tentar explicar isso de maneira mais sencilla. Quando falamos de requerimentos, não só requerimentos de software, requerimentos de projeto. Qualquer tipo de projeto necessita de um conjunto de requerimentos para definir seu alcance. E um estudo do próprio Project Management Institute apresenta que quase metade dos fracassos em projetos resultam de uma debilidade na gestão de requerimentos. Então, problemas na gestão de requerimentos aumentam muito a possibilidade de que o projeto fracasse. Então, ajudamos nossos clientes a aumentar sua madurez com o trabalho de requerimentos para que, com essa maneira, de hecho, ela alcance as bases de toda a planificação de um projeto. Então, uma boa definição de alcance ajuda a uma boa estimação de custo, de prazo, ajuda a garantizar que se pode fazer uma boa gestão de alcance. Este é um problema muito comum, alcance que cambia muito ao longo do projeto e o projeto nunca termina porque sempre está se cambiando o alcance. Relacionado ao tema de alcance, temos serviços específicos sobre estimações de projetos. Então, ajudamos o cliente a melhorar sua madurez com as estimações, ajudamos o cliente a criar ferramentas próprias de estimações para seus projetos ou melhorar a ferramenta que o cliente já tem para que as estimações tenham menos incertidumbre, menos errores e com isto se diminua a pérdida de los projetos. Porque seguramente um projeto subestimado significa uma pérdida. A empresa firmou um compromisso com outra empresa para um projeto e o projeto estava subestimado. Possivelmente, isto genera uma perda para a empresa
e intentar negociar um novo preço depois que se descobre que o projeto está subestimado é uma fricção enorme. Então, melhor conseguir ter uma ideia clara desde o início de que tanto me custará este projeto. Agora, também relacionado a isto, muitas empresas nos buscam para uma análise de produtividade, uma análise de desempenho. Tenho um equipo e tenho a sensação de que não tenho um equipo tão produtivo como seria lo desejável. Então, ajudamos a empresa a ter um diagnóstico correto da capacidade atual. Qual é a produtividade atual? A vezes a sensação é verdadeira, a vezes a sensação pode ser falsa. E, aunque a sensação seja falsa, por exemplo, isto indica que o cliente não está satisfeito com o desempenho atual. E seguramente sempre se pode encontrar oportunidades de melhora de produtividade. Então, nosso trabalho não sempre é solo a gestão, a análise de desempenho actual da equipe, sino também apresentar ideias de oportunidades de melhora de produtividade, porque durante esse trabalho temos a oportunidade de conhecer o contexto do cliente, descobrir as variáveis que impactam de maneira negativa e positiva a produtividade, para que o próprio cliente possa avaliar iniciativas de atacar os pontos negativos que impactam a produtividade e fortalecer os pontos positivos que aumentam a produtividade. Também ajudamos no governo de TI quando a empresa tem a ideia de melhorar sua madurez em termos de governança de TI, ajudando a generar e criar indicadores de desempenho para que a empresa possa ter visibilidade de como todo o serviço de TI está funcionando, que desempenho de hecho está ocorrendo, quais são as metas factíveis que se pode esperar. Relacionado a isto, nossos serviços de métricas de software ajudam a que o cliente consiga ter visibilidade de lo que está passando em seu processo. A vezes há um reclamo de qualidade sobre os projetos, pero a qualidade não pode ser algo subjetivo, algo que alguém tem uma impressão que a coisa não está boa. Então, ajudamos a medir ou metrificar as partes ou o que interessa do processo para que se tenha a visibilidade adequada para que se pueda tomar as decisões de maneira correta. E também relacionado a isto, podemos fazer um benchmarking. Depois que se analisa o desempenho atual do cliente, podemos buscar referências de mercado para o cliente. A vezes é o interesse do cliente. Eu quero saber que tão lejos estou do mercado em termos de qualidade, em termos de produtividade, então, em termos de capacidade. Então, podemos ajudar o cliente a, depois de analisar, fazer um diagnóstico de seu desempenho atual, buscar a referência adequada para que se possa fazer uma comparação justa e adequada para que ele possa ter uma guia para fazer uma toma de decisões. Déjame comentar um estudo interessante aqui foi uma apresentação de um evento de ISBSG. ISBSG é uma organização, ISBSG é uma sigla para International Software Benchmark Standards Group. Eles têm uma base de dados de mais de 7.000 projetos e sua missão é ajudar a descobrir as melhores práticas
y ayudar a aumentar la madurez del mercado de software con respecto al desempeño de sus proyectos. Y en este estudio fue presentado en un evento en 2016. Ellos comentan que la mayoría de las organizaciones no tiene ni idea de cuál es su desempeño actual en términos de productividad. Las empresas también no saben cuál es su time to market, no conseguem saber se algo será entregado dentro da oportunidade de negócio que se espera. Não tem a tranquilidade sobre isto. As organizações também não têm uma ideia adequada de custos, de eficiência de seu equipo ou de seu processo de desenvolvimento de projetos. Em termos práticos, a maioria das empresas não tem uma ideia clara de sua capacidade para desenvolver projetos. Isso resulta que muitas vezes se tem uma expectativa equivocada sobre o projeto, muitas vezes se decidem sobre metas de prazo ou custo que dificilmente serão alcançadas porque a própria capacidade da empresa não permite que se alcance este tipo de expectativa. Então, conhecer a realidade actual é o primeiro passo para que uma empresa pueda melhorar seu desempenho. E, em termos, bueno, aproveitando que sou de Brasil, comento que a cultura de Brasil e os países de Latinoamérica são muito parecidas. Os problemas são os mesmos. O grado de madurez de las coisas, por lo que tuve a oportunidade de conhecer em las empresas que tuve a oportunidade de visitar ou fazer algum serviço, México, Colômbia, Uruguai, por exemplo, os problemas são iguais. Então, este é um estudo que foi apresentado nos Estados Unidos, falando de maneira general de todas as empresas do mundo. Pero, hablando de países latinos, eu vejo que a madurez é mais baixa quando comparada à madurez de empresas de Europa ou de los Estados Unidos. É uma questão cultural. E podemos dividir nossos clientes basicamente em dois tipos. Há os clientes que compram ou contratam serviços de TI. Então, por exemplo, eu sou um banco e contrato um provedor, uma fábrica de software para desenvolver os projetos que necessito. Então, este tipo de cliente está preocupado com time to market, ou seja, uma entrega rápida do projeto para que ele possa cumprir com uma necessidade de negócio, de mercado. Este cliente está preocupado com uma entrega de qualidade e também uma entrega que tenha um custo aceitável. Então, banco, governo, indústria, são tipos de empresas, tipos de clientes que ajudamos mais nesses temas. E também temos como cliente as empresas que provêm os serviços de TI no mercado. Por exemplo, uma fábrica de software. Então, uma fábrica de software está preocupada, ou deveria estar preocupada, em como ter uma produtividade melhor. Isto ajuda a melhorar sua competência no mercado. Então, ajudamos a empresa nessa preocupação de produtividade, fazer um diagnóstico, identificar pontos de melhora, identificar os obstáculos à melhora de produtividade. Esta empresa, este tipo de empresa, do lado do provedor, necessita de estimações mais precisas porque casi sempre a estimação é base para uma proposta comercial, ou seja, um compromisso será firmado com o cliente e isso
es muy difícil de cambiar después que se firma. También es un interés de este tipo de empresa buscar identificar los puntos de ineficiencia en la ejecución de sus proyectos, los riesgos, de manera indirecta. La calidad de las entregas también impacta en la eficiencia, porque si hay una entrega con defecto, seguramente la entrega tendrá que ser trabajada de nuevo. Entonces, hago 2 veces el mismo servicio para conseguir entregar con calidad. Isso indica un proceso que es débil en términos de eficiencia. Comentando um pouquinho, vou comentar um exemplo de um serviço que apresentamos para o cliente enfocado em estimações, ok? Pero antes de comentar sobre o caso específico desse cliente, é interessante apresentar um modelo. Este modelo foi apresentado por uma empresa dos Estados Unidos chamada Galora, por um investigador chamado Dan Galora. Não sei se a pronunciação está correta. Basicamente, ele tenta aprovechar a ideia do modelo de madurez del CMMI com os 5 níveis, de hecho 6 níveis se consideramos aqui o nível 0. E en este modelo de madurez de estimação se classificam as empresas com respeito a seu nível de madurez. Então, este investigador elaborou esta proposta e indica que casi 100% de la industria tiene un nivel de madurez bajo con respecto a las estimaciones. ¿Qué significa eso? La mayoría elabora estimaciones de manera informal. La mayoría utiliza un proceso ad hoc de estimación. O sea, no es un proceso formal. Cada estimación es hecha dependiendo del criterio del estimador, de quien está estimando. La mayoría de las estimaciones es hecha básicamente de manera directa a través de juicio de experto. El problema es que vamos a descobrir vários problemas en estas estimaciones porque hay, por lo general, una tendencia del estimador de subestimar proyectos. Casi siempre somos optimistas en las estimaciones. Eso resulta que muchas veces presentamos estimaciones subestimadas que irán generar impactos negativos en la empresa. Y en los niveles más altos de madurez, ya se empieza a utilizar un modelo de estimación más formal. Seguramente se aprovecha la experiencia en las estimaciones, pero toda la estimación está basada solo en la experiencia del estimador. Hay modelos de estimación que ayudan a generar estimaciones basadas en la experiencia, no solo en lo que está en la cabeza del estimador, en la memoria. La experiencia se aprovecha en el modelo de estimación basada en datos históricos. Eso significa un proceso más formal, un proceso donde se consigue compreender todo el razonamiento de una estimación. Y lo que es más importante, muchas veces la estimación es utilizada para simular escenarios. Y si consigo evaluar el razonamiento de una estimación, consigo cambiar variables de este escenario para ver qué impactos esto genera en mi estimación. Entonces, de manera resumida, lo que quería mostrar en este slide es que hay mucho por hacer en términos de mejora de madurez con respecto a las estimaciones. La mayoría de las empresas no estiman de la manera adecuada y seguramente muchos de los problemas en proyectos tienen que ver
com problemas em la estimação, algo que desde o início poderia ser hecho de maneira melhor, pero em muitos casos se negligencia este tipo de atividade. Aproveitando isto, queria também comentar sobre este problema. Há vários problemas relacionados à estimação e muitos desses problemas têm que ver não com o método de estimação que a empresa utiliza. Casi sempre, nossa experiência mostra que o problema não é o método A, B, C ou D nas estimações. Os problemas têm que ver com outras questões. Seguramente o método. Alô, alô, alô. Perdão, perdão. Tive a mala ideia de mover. Ah, bueno, perdão. Creo que tuve um problema em la conexión de internet de mi notebook e agora me parece que está estable. Creo que o cable se desconectou. Fui mover aqui um pouco e creo que isto generou este problema. O que estava querendo comentar é que esses problemas muito comuns que existem em todas as estimações de projetos, que não têm que ver exatamente com o método em específico que se utiliza, é algo que abordamos em um curso em específico. Então, temos um curso de estimação. Vou pôr aqui um link. Este é o link da versão a distância do curso, pero o curso também se pode impartir de maneira presencial, onde abordamos estimação de maneira global, não necessariamente enfocando um método em específico, e ajudamos as pessoas a compreender melhor o que é a estimação, o que se pode esperar de uma estimação, e há muita confusão sobre o que é uma estimação. Parece sencillo, pero muitos problemas de expectativa surgem porque há uma confusão sobre o que é uma estimação e sobre o que, por exemplo, é um compromisso que o cliente quer que se firme. São coisas distintas. E não estar atento a isto pode generar problemas. De hecho, bueno, já que comentei sobre o curso, vou pedir a Pamela que haga um sorteio para los asistentes, entre los asistentes. Entonces,
Al final de la presentación o después de la presentación, Pamela, que está me apoyando aquí, irá hacer un sorteo entre los asistentes de un cupo para este curso a distancia que estoy citando. ¿Ok? Espero que sea, que, bueno, que todos estén asistiendo, tengan una buena suerte y que disfruten. El caso que quería comentar de un cliente nuestro para un servicio de estimación que ejecutamos. El cliente era del área de pensión suplementaria y él quería elaborar estimaciones. De hecho, él ya elaboraba estimaciones de orden de magnitud a partir de un alcance muy preliminar, en un momento muy temprano. Ele queria estimar seus projetos para priorizar que projetos seriam executados no próximo ciclo. E nas situações que o cliente tinha dificuldade para estimar esses projetos de maneira objetiva, em vários projetos, não sempre era o mesmo estimador, então, utilizar uma estimação direta generava problemas, porque dependendo de quem estimava, os resultados eram distintos. E como havia pouca informação, porque eram momentos preliminares, não havia um alcance detalhado para fazer as estimações, a desviação, o erro era alto. Então, o cliente queria uma ferramenta para estimar seus projetos basado em um alcance muito sencillo, basicamente a partir de um Project Model Canvas. Ou seja, um canvas de projeto é um quadro, basicamente, com as principais variáveis do projeto definida de maneira, basicamente, podemos pensar em um párrafo. Então, algo para comentar el alcance, restricción, o sea, un cuadro era básicamente una hoja, el proyecto tenía una hoja y vamos a estimar el costo de desarrollo del proyecto basado solo en este nivel de información. Entonces, nuestro servicio fue crear una herramienta de estimación para este contexto y lo que hicimos fue, basado em dados de desempenho histórico do cliente, de projetos passados, de los projetos executados, com referências de benchmarking também, buscando referências que eram similares ao contexto do cliente, mesma tecnologia, área de negócio, e também basado em algo de juízo de experto para generar essa estimação. Em um trabalho de menos de 3 meses, conseguimos generar uma ferramenta de estimação que disminuiu o erro em las estimações em mais de 350%. As estimações generadas antes teriam um rango de mais ou menos 120, ou seja, o projeto era estimado entre 100 e 200. É importante dizer que, como o momento era muito temprano, se buscava estimar um rango, uma ordem de magnitude. Então, é importante, uma estimação pontual indica também um problema de madurez, porque uma estimação sempre indica uma incertidumbre. O rango ajuda a indicar isto. Então, com a ferramenta que implementamos, conseguimos diminuir a incertidumbre e, com isto, generar uma estimação em um rango menor, de mais ou menos 35%. Tanto menor este rango, mais alta a utilidade da informação da estimação. E, seguramente, se uno quer sempre ter uma estimação correta, é só estimar algo dentro de um rango muito amplo. Só que uma estimação em um rango muito amplo tem pouca utilidade.
Entonces, el reto es conseguir tener un rango que sea suficientemente pequeño para las decisiones de negocio que se necesitan tomar, pero no tan pequeño que indiquen que las estimaciones serán equivocadas en la mayoría de las veces. Y la herramienta de estimación también ayudó a disminuir el tiempo para se elaborar una estimación en más de 40%. Antes se tomaba mucho más tiempo para hacer las estimaciones antes de la herramienta que elaboramos. Entonces, lo que hicimos en este trabajo fue, en una primera etapa, una evaluación de desempeño. Ou seja, recolectamos informação de projetos, recolectamos informação do processo de desenvolvimento de projetos, o contexto em termos de tecnologia, em termos de requerimentos não funcionais, qualidade, segurança. Então, basado em esta informação de contexto, buscamos definir um modelo de estimação. E o modelo de estimação leva em conta as características mais relevantes que impactam em la execução do projeto do cliente. É importante dizer que essas características casi sempre são distintas entre as empresas. Então, há características que são comuns entre projetos de empresas distintas, pero há características distintas entre as empresas porque cada empresa tem uma maneira própria de executar seus projetos. Então, basado em las características relevantes para impactar o custo do projeto e basado em el tamanho do projeto, elaboramos um modelo de estimação, um modelo matemático, onde, basado em las variáveis de entrada e em dados históricos e referências de benchmarking, se generan estimaciones de esfuerzo, costo y plazo. Este tamaño aquí puede ser, el tamaño puede ser relativo a distintas dimensiones. Si estamos hablando de un proyecto de software, podemos utilizar aquí el tamaño funcional en puntos de función. Si estamos hablando de otros tipos de proyectos, la referencia de tamaño puede ser, seguramente será outra. Então, essa definição de que dimensão de tamanho é relevante para o modelo é algo que também é parte do trabalho de diagnóstico e de elaboração do modelo. Em termos práticos, este cliente quedou com uma ferramenta de estimação com esta cara. Na primeira secção, basicamente dados de identificação do projeto, e na segunda secção são as variáveis que definimos para o cliente ingressar no modelo e ter sua estimação. Neste primeiro campo, um rango de funcionalidades que o projeto deve ter. Ou seja, percebam que como o alcance não está definido de maneira detalhada, não podemos aqui ingressar a quantidade de funcionalidades de maneira exata. É um rango. E seguramente se genera um rango em termos de estimação. Outras variáveis como plataforma tecnológica, quantidade de áreas de negócio involucradas, quantidade de processos de negócio involucrados, se utiliza ou não paquetes de mercado no projeto. Aqui eram projetos de software, né? O grado de reuso de software existente e uma outra variável específica do cliente. Então, a resposta que o modelo genera é um rango, uma estimação de custo mínima e máxima para o projeto, basado solamente nestas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variáveis que o cliente ingressa no modelo. Então, definir essas variáveis e calibrar o modelo
foi o que hicimos neste cliente e é algo que estamos acostumbrados a hacer em vários clientes. Eu tive a oportunidade, comentando de maneira mais recente, eu tive a oportunidade de fazer também um trabalho de elaboração de um modelo de estimação para um cliente em Colômbia, né, neste mês de agosto. E o modelo se quedou mais sencillo que este. Basicamente, modelo basado em duas variáveis. A quantidade de pontos de função, que eram projetos de software, desenvolvimento e mantenimento de software. Então, com duas variáveis, tamanho, ou seja, alcance funcional do projeto, e produtividade, que calibramos com base em dados históricos. O modelo genera uma estimação de esforço de maneira rápida e sencilla. É algo que está funcionando muito bem hasta agora e o cliente agora está recolectando mais dados para fazer uma calibração mais fina depois com mais dados para este modelo. Então, neste cliente em específico, antes haviam demandas para a área de TI de los más variados tipos y no había una organización o una priorización adecuada. Entonces, cosas importantes, cosas pequeñas, cosas grandes, cosas menos importantes, todo llegaba al área de TI para ser desarrollado. Y no había una manera adecuada de evaluar cuál era el proyecto o la demanda con el costo-beneficio más adecuado, más interesante. Entonces, con este modelo de estimación, se ayudó a priorizar mejor las necesidades de negocio. Entonces, el modelo ayudó a clasificar las cosas pequeñas o cuestiones que son necesidades legales, de leis. Entonces, havia um flujo específico para tratar isto. Então, aqui não há muito que, por exemplo, se há que cumprir com uma nova lei que se publicou, não há muito que perguntar que tanto isto me custa ou que tanto me tarda para desarrollar isso. Há que fazer cumprir essa lei dentro do sistema. Pero há demandas que não têm esse caráter legal, então nuevas ideias, nuevas necesidades de los distintos áreas de negócio também passavam por um outro filtro, que basado na estimação, tem uma classificação específica e um fluxo específico para que a área de TI pueda atender às necessidades de maneira ordenada e organizada e, principalmente, de maneira priorizada. O que é mais importante, entra primeiro. Bueno, aquí comento rápidamente de algunos otros casos de éxito. En Brasil, trabajamos com vários bancos, tanto privados como bancos públicos, para ajudar em termos de estimação, de avaliação de desempenho. Em Paraguai, tivemos a oportunidade de ajudar a Itaipu. Itaipu é a hidroelétrica es binacional, Brasil-Paraguay, pero nuestro cliente era del lado Paraguay. Entonces ayudamos a definir modelos de gestión, modelos de contratación de servicios de SAP, por ejemplo. Entonces, Taipu tiene un RP alemán, SAP, y não tinha ou não estava satisfeito com o modelo de contratação de serviços de personalização, por exemplo, e ajudamos a definir um modelo de contrato mais justo e que o cliente agora tem mais visibilidade e com isto conseguiu ahorrar mais de 30% simplesmente com este novo modelo de contratação de serviços. Okay?
Em México tuve a oportunidade de ajudar a implementar o modelo de pontos de função cósmica em el SAT, e, ou seja, ajudamos em algo similar ao que havia explicado. Hicimos um trabalho de diagnóstico, recolecção de dados, calibração do modelo, capacitação do equipo para que as estimações foram hechas basadas em um modelo de estimação paramétrico basado em pontos de função cósmica. ¿Okay? Bueno, não vou gastar mais tempo nesta explicação porque a ideia era ter uma apresentação de mais ou menos uma hora. Então, para quem está interessado em algum tema técnico de los que comentei aqui, minha sugerência é, bueno, eu vou apresentar meus dados de contato de novo. Estou disponível para qualquer solicitud com respeito a los temas técnicos que havia comentado, pero comento que temos um canal em YouTube. Aqui, ao final desse slide, está o canal. E muitas das coisas que estou comentando aqui foram parte de algum webinar que apresentamos no canal. Então, hago a invitação para que sigam a FAT em nosso canal, para que puedan perdão. Alô, alô? Ok. Então, nesse slide estou sugerindo 4 apresentações que já hicimos, uma sobre pontos de função, outra sobre engenharia de requerimentos, outra sobre pontos de função cósmica, que foi lá do mês passado, e sobre pruebas funcionales, que essa é a última. Há muito mais coisas no canal, pero decidi selecionar essas 4 só como exemplos e são mais relativas a lo que havia comentado. Então, aqui estão meus dados de contato. Então, para qualquer necessidade, podem buscar-me por correio. Este é meu e-mail, minha direção de e-mail. Ou, se querem, podemos nos contactar por LinkedIn, também por Skype, por WhatsApp, ou incluso de maneira presencial. Então, estou viajando casi sempre, então muito provável que tenha a oportunidade de encontrar alguns de vocês de maneira em vivo e será um prazer, ok? Se alguém quer comentar algo, quer fazer alguma pergunta, eu estou disponível. Podemos utilizar esses minutitos finais para alguma interação, ou se querem que eu explique com mais detalhes algo, alguma outra sugerência de algum outro tema. Em los webinars abordamos vários temas distintos, então se alguém tem interesse em conhecer ou que se presente algo relativo a um tema de interesse que é relacionado ao que manejamos, será um prazer também agregar isso em nossa programação regular de webinars. Ok? Alguma perguntita? Não? Então, queria agradecer a oportunidade
que o cluster de Jalisco nos apresentou, a oportunidade de poder apresentar a Fato, poder apresentar-me e espero continuar em contato com todos e, quizá, conhecê-los em breve de maneira presencial, ok? Que tenham todos um feliz dia, uma feliz tarde e hasta luego. Ah, ok, graças, Jaime. Muito obrigado, Ramon. Se você, né, quiser vir alguma vez ao Brasil, pode me procurar, será um prazer, né, te receber. Ok? Gracias, Rogelio. Não sei se minha pronunciação está correta. Gracias a todos por la oportunidad. Ok? Que tenham todos aí um feliz dia.